de crédito de instituições financeiras oficiais para não ter que fechar as portas dos seus negócios durante a pandemia. Só o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, concedeu quase 770 milhões de reais a empreendedores paraibanos. No início do mês de junho, Pica-Pau era só alegria, armando sua barraca no cenário do maior São João do mundo em Campina Grande. Quem trabalha com espetinho é desse jeito, tem que animar o povo. Tem gente que vem para as barracas, tipo assim, quando vê um negócio bem animado, eita, vou ali que ali é bom. Microempresário individual, Crisvaldo, que em Campina é mais conhecido pelo apelídio, tem uma marcenaria e fabrica móveis com pallets. Foi com essa renda que conseguiu sobreviver nos 2 anos de crise e sem a barraca no maior São João do mundo. Mas este ano foi diferente. Por isso, tanta alegria. Porque passou 2 anos aí parado. Tem pessoas que dependem só disso daqui. Eu não, eu tenho uma renda fora, eu trabalho, né, com pallet. Mas tem gente que passou muito sofrimento por causa dessa pandemia. Mas nem todo microempresário saiu dando baile na crise como o Pica-Pau. Pelas contas do governo, para reduzir os danos econômicos causados pela pandemia, foram desembolsados 1,169 bilhões de reais em programas para compensar redução de jornada de trabalho, suspensão de contratos, auxílio emergencial e linhas de crédito específicas para os segmentos. Bancos oficiais tiveram linha de créditos específicas para atender os micros e pequenos empresários. Alocamos os recursos do PRONAMP que vieram, né? O Fungetur no final, né? Mas assim, 3 bilhões acabou sendo pouco, porque era uma linha muito especial, né? Era uma linha de taxa de juros de 2,5% prefixada, não tinha nada igual naquele momento, um capital de giro para pagar em 24 meses e um investimento para pagar em 10 anos, né? O restaurante de Marconi Rodrigues e Alana Barreto, em Bananeiras, também foi buscar um fôlego no sistema bancário. Conseguimos um financiamento do Banco do Nordeste e esse financiamento ajudou bastante. Além de fazer a reforma da casa e iniciar todo o projeto, ajudou também com a questão do pagamento dos funcionários. Isabelle, em sua gelateria em João Pessoa, recorreu ao benefício emergencial para a preservação de renda e do emprego, instituído pelo governo federal em 2020, para seguir pagando sua folha salarial. O que a gente usou de benefício do governo foi aquele programa BEM dos empregados, então a gente utilizou. Eu passei ainda 1 ano segurando todos os meus funcionários. Na época que a gente fechou as portas, a gente tinha 12 funcionários, então eu mantive por 1 ano os 12. E depois, infelizmente, a gente precisou demitir alguns e fechar uma unidade. O Ministério da Economia diz que o BEM, como ficou conhecido, segurou cerca de 8 milhões de postos de trabalho nesses 2 anos. Na Paraíba, o benefício foi utilizado por apenas 1,5% dos empreendedores. Na parte do governo federal, houve um estímulo e uma preocupação muito grande em evitar que nesse período de pandemia as empresas parassem. Esse foi o grande trunfo que ajudou a micro, a pequena, a média e a grande também. Foi a preocupação do governo em evitar o desabastecimento. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte permitiu que pequenos negócios tivessem acesso a capital de giro durante a pandemia. Foi um programa salvador. Nós temos que partir da premissa de que quem mais gera emprego e quem mais paga imposto no Brasil são os pequenos. O PRONAMP concedeu quase 770 milhões de reais a empreendedores paraibanos em cerca de 10 mil operações entre 2020 e 2021, segundo o Ministério da Economia. O PRONAMP foi aprovado no Congresso com relatoria inicial do deputado Efraim Filho na Câmara Federal. Muitas empresas ali tiveram de escolher entre pagar impostos ou manter os empregados e fizeram a escolha certa, manter pais e mães de família que precisavam daquela empresa aberta para colocar o pão na mesa da sua casa. Nessa linha de crédito foram liberados mais de 62 bilhões de reais em mais de 850 mil operações no país. Dessas operações, 74% foram para pequenas empresas e 26% para as microempresas. Em 2021, o PRONAMP virou Programa Permanente de Crédito.
Empreendedores paraibanos também recorreram a um programa emergencial de crédito com um fundo garantidor de investimentos, com quase 650 milhões e mais de 1.200 operações no ano de 2020. 82% das micro e pequenas empresas perderam seu faturamento durante a pandemia. E aqui na Paraíba foi uma situação pior, porque foram 90% das micro e pequenas empresas. E desses, 60% tentou acesso ao crédito, mas apenas 28% conseguiu por causa de tanta burocracia. Pelo interior do estado, a pancada maior foi no segmento de alimentação. Na Paraíba, o governo estadual criou um programa que atende quase 100 cidades onde não tem restaurante popular. Hoje a gente tem em pleno funcionamento no estado 91 restaurantes do programa Tá na Mesa, e muitos desses empreendedores estavam com suas portas fechadas por conta da pandemia. A gente teve um empreendedor que abriu o restaurante, com 2 meses da pandemia, e ele fechou e demitiu toda a equipe. E esse mesmo restaurante hoje emprega 18 pessoas. Esse investimento do Tesouro Estadual impactou diretamente os micros e pequenos empresários, que repassam as refeições por R$1 à população em vulnerabilidade social alimentar e conseguiram manter as portas abertas. Ele beneficia as famílias, os pequenos e médios restaurantes e também as pessoas que a gente consegue dar emprego, trabalho e renda. Nos acolheu num momento que foi um dos mais difíceis da economia. As coisas estavam muito caras, o aluguel caro, água e luz não baixava e estávamos numa situação meio complicada. Tive que demitir alguns funcionários para manter a minha empresa. Nós já estávamos na beira de um colapso. Nosso movimento muito fraco. Já estávamos pensando realmente em fechar e demitir as pessoas que tinham lá, pai de famílias, e ia ser realmente um caos. Nosso segmento foi totalmente afetado, né? Então, quando achávamos que íamos fechar nossas portas, o governo veio e nos deu essa oportunidade. Todos os dias são 25 mil pessoas e 700 atendidas, o que dá também por dia circulando nos municípios, nesses 91 municípios, diretamente, R$25.700. Com a ampliação do programa, vai distribuir 200 refeições em 13 municípios entre 8 e 10 mil habitantes. 250 almoços diários em 54 municípios que têm entre 10 e 200 mil pessoas. E 400 em 24 municípios acima de 20 mil habitantes. O governo garante que serão mais de 565 mil almoços por mês. O sucesso do programa, o alcance que ele teve dos seus objetivos, fez com que, em setembro, houvesse a aprovação da lei de número 12.059, que torna o programa uma política permanente de segurança alimentar. É uma política pública hoje. Em situações de crise, são os micros empreendedores e as microempresas que não deixam a economia do país travar. Com o socorro oficial, eles recuperam o fôlego e voltam a movimentar a economia local. Sobreviventes. Oferecimento: Federação do Comércio do Estado da Paraíba. Sebrae Paraíba e você, empreendedor, construindo o futuro e uma nova história. Amanhã, a série Sobreviventes traz na reportagem âncora a força das mulheres empreendedoras, paraibanas superpoderosas que apostaram nos próprios negócios, geraram emprego, renda e melhoraram a qualidade de vida de suas comunidades. Amanhã são 2 cases de sucesso. Final do Correio Debate desta segunda-feira. Você fica agora com Sérgio Montenegro, que chega com o Correio Esporte. Serginho, boa tarde.